Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo aqui do EBD Notícias e eu sempre trago para vocês vídeos polêmicos e assuntos que estão aí na mídia social. Hoje eu quero falar sobre uma senhora que profetizou aí numa das igrejas da Assembleia de Deus e, pasmem vocês, a reação do pastor ao receber a profecia, ou melhor, a se negar receber a correção dessa profeta. Nós vamos falar sobre esse assunto e você vai ver aí como essa liderança. Estamos de volta. Como eu disse, nós vamos falar sobre essa profecia, né, que foi aí viralizou, pelo menos nas redes sociais, na internet, dessa senhora que aponta o dedo na cara de um pastor da Assembleia de Deus. E olha só, gente, esse pastor, ele se enfurece, né? Fica enfurecido aí com a profecia, com a palavra, aquela palavra dura, ele se nega a aceitar a palavra e, logicamente, a profeta não abaixou a cabeça para esse pastor. Antes de eu continuar falando, trazer aqui as informações, já peço aí que você deixe a sua participação, seu like, você pode também se inscrever. Você que ainda não é inscrito no canal, peço aí que você se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe, comente, deixa aí a sua inscrição e você pode também, se você quiser, ser um parceiro aqui do nosso canal, beleza? Então, vamos lá, vamos falar sobre esse assunto, pois é um assunto bastante polêmico, né? Quando fala aí da liderança, né? Falar da liderança é difícil, né? Porque a liderança, eles não aceitam críticas. Tá? Então, nós estamos vivenciando, infelizmente, no meio não somente da Assembleia de Deus, de todas as igrejas, todos os ministérios, os pastores, eles se colocaram como que se eles estivessem acima de todos, né? Acima de tudo, até mesmo acima do bem e do mal. Então, eles se sentem, essa liderança hoje se sente como que se eles fossem o dono da igreja, não aceitam correção, não aceitam que Deus usa uma pessoa comum para corrigi-los, sendo que eles são os maiorais, os que estão na frente da igreja. Então já deixa aí a sua participação, comente, compartilhe e deixa o seu like. Olha só, gente, aconteceu esse fato, né? Eu recebi esse vídeo a respeito aí dessa missionária, né? Que ela com certeza estava ali trazendo uma palavra, uma mensagem para a igreja, e Deus usou essa, no meu ponto de vista, tá? No meu ponto de vista, estudando a palavra de Deus, as profecias, o dom de profecia, eu tenho convicção ali que foi Deus que utilizou dessa senhora para poder fazer uma correção. Por quê? Porque você vê que a coragem, né? Porque quando a pessoa ela está sendo usada por Deus, você vê a pessoa ali, a coragem que a pessoa tem. Se fosse no caso dela mesmo, se fosse a própria senhora que estivesse falando dela mesmo, ela com certeza ali teria abaixado a cabeça, teria aceitado ali aquela pressão daquele pastor e não teria continuado ali corrigindo e até mesmo apontando o dedo ali na cara daquele pastor. Agora, gente, o que mais me chama a atenção, o que mais me chama a atenção quando eu vejo esses vídeos, né, esses vídeos circulando nas redes sociais, não se trata do caso de que Deus não utiliza mais os seus profetas. Sim, Deus ainda usa os seus profetas. O que está acontecendo nos dias de hoje é que as pessoas que não entendem o trabalhar de Deus, né, acham que Deus não utiliza mais. Mas Deus continua, Deus não mudou, gente. Deus continua o mesmo Deus que usa os seus profetas, tá? Continua usando os seus profetas para correção. O que mais você via no Antigo Testamento, é, quando os profetas eles iam até a casa, ou até o rei, ou até o povo, né? E o que acontece? Deus utilizava os profetas para corrigir. Um fato, quando Deus ele utilizou, né? Ele utilizou o profeta Natã para corrigir, para apontar o dedo na cara de Davi, né? Então você vê o profeta Natã,
ele corrigindo ali, ele apontando o pecado de Davi, porque Davi, ele tinha cometido não somente um pecado, mas vários pecados. Então Deus utilizou do profeta ali e apontou o dedo. Ninguém tinha coragem de falar para o rei que ele estava em pecado. E Deus levanta o profeta Natã, e o profeta Natã vai até Davi e fala para ele, por intermédio de uma parábola, e mostra para ele o pecado dele e fala para ele: olha, rei, esse homem é o Senhor está em pecado, então o Senhor precisa se converter. E Davi, mesmo sendo rei, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, ele aceitou a correção e se arrependeu. Agora, gente, está explícito aqui, está literalmente explícito que esse pastor, entre aspas, porque para mim isso não é pastor, pastor que não aceita a correção, para mim não é pastor, tá? Então a primeira coisa que um pastor ele precisa é aceitar ser corrigido. O obreiro, aquele que foi chamado para o ministério, ele não é inerrante, ele não é infalível. Ele erra, ele falha. Mas parece que esses líderes dessas igrejas estão se sentindo até acima do próprio Jesus Cristo. Não aceitam mais correção. Se Deus utiliza uma pessoa comum para apontar os seus pecados, eles não aceitam. E o que me deixou mais triste é ver ainda comentários no vídeo, né? Esse vídeo que está circulando, a respeito de pessoas falando que Deus não constrange ninguém. Deus não constrange ninguém. O engraçado é que você pode constranger as pessoas, você pode permanecer em uma vida de promiscuidade, de pecado, você pode fazer o que você quiser. Você pode mentir, você pode enganar, você pode adulterar, você pode fazer um monte de pecado, mas Deus não pode constranger, não pode apontar o seu pecado. Deus não pode falar que você está em pecado. Porque se Deus falar que você está em pecado, aí vem os mimimis, né? Aí vem ali a choradeira dizendo: ai, porque Deus, ele não afronta, porque Deus não mostra. Meu amigo, sinto muito em te dizer, mas o que mais os profetas, o que mais Deus usava os seus profetas naquela época era para corrigir, redarguir, exortar, tá? E injustiça. Então, Deus sempre utilizou os seus profetas. O próprio Jesus mesmo, quando ele chega ali diante dos escribas e fariseus, o que Jesus falou para aqueles homens, chamou eles de coitadinhos e tal? Não, raça de víboras, né? E Jesus falou para eles que eles eram víboras, que eles eram homens amantes de si mesmo, pecadores, homens que faziam de tudo, enganavam, mentiam, não apontavam o pecado das pessoas, mas eles mesmos não conseguiam carregar ou até mesmo puxar ali com o dedo o fardo pesado. Então, não coloque na sua mente que Deus deixou de corrigir as pessoas, que Deus ainda continua corrigindo, sim. E essa senhora, né, essa missionária, porque, né, ela corrigiu, ela foi usada por Deus em profecia e apontou o dedo na cara desse pastor. E você vê literalmente aí que o pastor se recusou, tanto que ela mesmo fala, né, que ele veio para agredir e tal, e ela continua falando para ele confessar o pecado, confesse o seu pecado, que você está em pecado. Então, gente, Deus ainda continua usando os seus profetas, Deus ainda continua falando no meio da sua igreja. Infelizmente, o que nós estamos vendo hoje são pessoas como essas, como esses líderes, pastores, entre aspas, que estão aí à frente de igrejas, mais matando as igrejas literalmente, espiritualmente, né? Matando as igrejas espiritualmente em levantar ali o povo para ir para o céu. Não, eles querem ficar aqui, eles querem os seus benefícios aqui, mas não querem se arrepender dos seus pecados. Não se esqueça de comentar, deixe o seu comentário, o que você acha, se Deus ainda utiliza, se o dom de profecia, o dom de correção, o dom de exortação, se ainda ele está vigente, você acredita que os dons ainda estão vigentes?
deixa o seu comentário aí. Se você acredita que Deus aponta sim o pecado da pessoa, quando a pessoa não quer confessar o seu pecado, porque uma coisa é você confessar e abandonar. A Bíblia diz que aqueles que confessam o seu pecado e deixam, alcançam a misericórdia. Então, se você de fato pecou e se arrependeu, entrou no seu quarto, fechou a porta e diante de Deus você confessou o seu pecado e abandonou, Deus ele é autossuficiente para poder te perdoar e não apontar o seu pecado, porque você se arrependeu. Agora, se você continua sucessivamente, progressivamente, continua cometendo o pecado e escondendo da igreja que você é líder, você pode ter certeza que Deus ele vai sim te envergonhar, porque isso tem que acontecer para que as pessoas que estão ali saibam que você é um mau caráter que está fazendo a igreja, levando a igreja ao pecado com o seu próprio pecado. Que Deus tenha misericórdia da sua alma, que Deus tenha misericórdia da nossa alma e que nós venhamos nos arrepender. Não se esqueça, deixe o seu comentário, o que você achou do vídeo, se você concorda com a palavra da cruz, com a palavra de Jesus, deixa aí a sua participação, não se esqueça de comentar.